aqui, ó. Vamos começar a gravar. Já está gravando, viu? Vamos começar com vocês três mesmo. Então, hoje a gente inicia uma aula de teste. Eu preferi colocar para vocês o tema sobre o projeto experimental, para a gente estar adquirindo um pouquinho mais de conhecimento a respeito de hortaliças. E hoje a gente inicia... Cadê, gente? Está faltando um. Pronto. A produção orgânica de hortaliças, porque no nosso país, o projeto, aquele projeto que a gente vai instalar lá, é através da tecnologia PAIS, que é a produção agroecológica integrada e sustentável. Só que o nome do nosso projeto vai ser Ecopagro, que é Espaço Coletivo de Produção Agroecológica. Vai ser esse o nosso projeto. E aí a turma de vocês ficou com a questão das hortaliças. Foi só as hortaliças ou eu coloquei mais alguma coisa para vocês? Vocês lembram? Josane, Lindinéia? Não, foi só hortaliças mesmo. Eu separei para vocês só a questão de hortaliças, não foi? Uhum. Eu acho que foi, porque a parte de fruticultura e SAFs é dos meninos da agropecuária e a parte de plantas medicinais é dos meninos do primeiro ano do novo ensino médio. Então, o que seria basicamente a produção orgânica de hortaliças? Seria a oportunidade de produzir alimentos saudáveis para consumo e venda. Lembra que eu falei sobre soberania e segurança alimentar? Pois bem, o homem do campo, ele precisa tomar conhecimento e entendimento que nem tudo que é produzido é obrigatoriamente ser vendido. Ele tem que entender que a sua família precisa ser nutrida e que aquele molho de coentro que você colhe na horta, aquele animal que você abate, aquilo ali, se você não tivesse, você teria que comprar. Então, de qualquer forma, é uma renda, né? Então, a gente tem que entender que é muito mais importante a gente plantar para consumir, criar para consumir do que para venda. A venda é um segundo elo dessa cadeia, né, de produção. Cadê? Então, por que produzir hortaliças? Qual a importância, né, da gente estar produzindo as hortaliças? Por que a gente tem que estar produzindo? Basicamente pelo fato de que essas hortaliças, sejam as folhosas, as flores, são um alimento muito importante para nós, pois são ricas em vitaminas e sais minerais, assim como outros nutrientes. No caso da folhosa, a gente pode estar colocando aí o alface, a couve, a alface, né, que é feminino. No caso dos frutos, vem o tomate, a vagem, o pepino, vem o chuchu, pimentão. No caso das flores, seria couve-flor, brócolis, até mesmo a abóbora também, a parte de flor também é comestível. Raízes, no caso, cenoura, beterraba. E mais, a produção de hortaliça para a venda é uma boa alternativa de geração de renda e trabalho no meio rural e mesmo nas cidades, porque ela é considerada uma boa fonte de financeira também, além do consumo, né? Além da nutrição, porque a maioria das hortaliças elas têm um ciclo de vida curto. Isso faz com que em um pouco, por exemplo, você vai criar um bode, você leva mais ou menos uns 6 a 7, 8 meses para poder você ter o retorno financeiro. No caso das hortaliças, não. Tem hortaliça que com 20 dias você tem um retorno financeiro. Cebolinhas, rabanete, coentro com 30, 35 dias, alface. Então, esse retorno financeiro, ele é bastante interessante para o homem do campo do que certas culturas, como tem culturas, por exemplo, citros, leva 2 anos e meio para produzir. Às vezes, dependendo do manejo, que para as nossas condições de semiárido é uma, no máximo 2 safras, se tiver irrigação, por isso que as hortaliças é uma boa fonte de renda, por essa rapidez de retorno financeiro. Deixa eu botar a barra aqui para cima, que ela está me atrapalhando. Essa barrinha aqui. Pronto. Então,
O que é uma produção orgânica de hortaliças? Eu sei que a gente já conversou muita coisa sobre o que é orgânico, o que não é orgânico, o que é agroecológico. A gente já conversou bastante, mas vale a pena reafirmar e relembrar esse conceito. Essa produção orgânica seria a maneira de plantar e cuidar das hortaliças com técnicas que não poluem a terra e a água, não contaminam as plantas, nem os plantadores, no caso os produtores, e consumidores, né, que são os próprios produtores, e o mercado consumidor, que são as demais pessoas. São usados adubos orgânicos e não há uso de produtos químicos. Quando a gente fala adubo orgânico, a gente está se referindo aos diversos tipos de esterco, a gente está falando de biofertilizante, que o professor Júnior já fez para vocês, do composto, a gente está falando do minhocário. E a questão do produtos químicos, a gente está falando basicamente dos agrotóxicos, né? Porque uma produção orgânica ou agroecológica, ela não admite o uso de produtos químicos, no caso, os agrotóxicos. Podemos dizer que é uma maneira de cultivar imitando a natureza, porque os processos, eles são bastante conservacionistas, mas não deixa de ter técnicas modernas, como é o caso da irrigação, né? A gente pode ter uma produção orgânica com uma moderna técnica de irrigação. Necessariamente, a gente não tem que só produzir orgânico, por exemplo, usando o arado traçado por animal. Não, a gente pode usar uma colheitadeira, a gente pode usar um trator para fazer o transporte. A gente faz o uso da máquina, a gente pode usar o celular, os meios de comunicação, para a gente estar fazendo a venda, fazendo a divulgação desses produtos, né? Construindo as redes de consumo e comercialização. A gente também tem que entender que toda produção orgânica ela tem os princípios, ela tem as bases. O que seriam essas bases? São o que a gente deve sempre preservar na nossa produção. A gente sempre tem que estar observando essa, essa, essas bases. Vamos lá. Quais seriam as bases? A produção orgânica de hortaliças deve ser feita seguindo um conjunto de orientações dentro. Dentre elas, vamos ver algumas aqui. A primeira, trabalhar a terra como um organismo vivo. É importantíssimo que a gente entenda a terra como um organismo vivo, pois nela, deixa eu mutar aqui a Josane. O organismo vivo por quê? Porque nela existem fungos, existem bactérias, existe a macro, que seria a microfauna, a macrofauna fauna seria os insetos, as minhocas, tá entendendo? Então, o solo, a gente tem que olhar para ele como um ambiente vivo. Ele é um organismo que tem vida, tem oxigênio, né? Tem água e toda essa macro e microfauna. A segunda base seria o quê? Promover a diversificação de plantas. Mais para frente, eu vou colocar para vocês alguns exemplos. Diversificação vem do termo variação, né? Múltiplas. Então, se a gente vai fazer um pomar, a gente planta várias espécies de frutíferas, a gente pode estar incorporando espécies nativas. Se a gente vai fazer uma horta, é interessante que a gente também coloque vários tipos de hortaliças, portes, isso aí tudo eu vou dar um exemplo mais para frente. E a terceira base, e não menos importante, seria lidar e conviver com os insetos, no caso as pragas, e as manchas, que seriam as doenças. Esquece essa questão de combater praga e doença, a gente vai conviver. Não existe a gente eliminar. A natureza, se a gente tenta combater, a natureza vai achar um mecanismo de nos superar. E muito mais sabe o que é a gente e a natureza, né? Que é um complexo, é um organismo muito mais complexo do que a gente. Então a gente vai aprender a conviver. Quando vê uma formiga, não é para desesperar, não. Vamos matar tudo, não. A gente, mais para frente, eu vou colocar um pouquinho para vocês como que a gente se comportaria. Então, o primeiro passo é o preparo da terra, né? A gente precisa preparar essa terra, escolher e preparar essa terra. De que forma? Essa terra, ela precisa ser equilibrada, pois ela é o alicerce da produção orgânica de hortaliças.
assim como uma casa, né? A gente não começa uma casa pelo telhado, a gente começa uma casa pelo alicerce. E aí, o que que a gente pode dizer sobre isso? É preciso conhecer por meio de análise. Primeira coisa, quando vocês estiverem trabalhando como técnico, é a questão da análise de solo. Com a análise, a gente vai poder saber quais são o tipo de necessidade ou não que aquela terra tem. Aí vai decidir pela adubação, que pode ser utilizado produtos naturais, como calcário, fosfatos naturais, né? Estercos de animais, restos de planta. E também deve ser cultivado plantas que melhoram o solo, que a gente tem que pensar nisso também. A gente não tem que estar só colocando essa adubação via compostos orgânicos. A gente também tem algumas plantas que fazem esse processo de adubação daquela terra, que seriam quais? As mucunas, seria o guandu, que ele fala que é o feijão andu, né, que a gente conhece, as crotalárias, tem o feijão de porco também, que são ótimos exemplos. O sorgo também, ele ele pode ser usado também como adubação verde, apesar de ser usado mais como forragem animal. A terra deve ser protegida com plantios em nível, né? Que a gente precisa observar essa questão do nível, porque imagine uma encosta. Você tem que observar que o plantio já não é recomendado fazer esse plantio em encostas. Mas se você precisar manejar uma encosta que tem uma declividade um pouco bastante acentuada, você tem que observar qual o tipo de planta que você vai colocar ali. A construção de terraço, que seriam unidades que vão contornar essa declividade. Aí depois, mais para frente, a gente coloca o que é terraço. Plantio de quebra-vento. Toda produção, seja ela de hortaliça, de frutas, de plantas anuais, feijão, milho, sorgo, em volta tem que ter esse quebra-vento. Porque o vento é uma forma de proliferação, principalmente das doenças. E as pragas também, né? Mas é mais pelas doenças. Pelo ar vem fungos, pelo ar vem bactérias, e aí, tendo um quebra-vento, ele vai segurar esse deslocamento desses fungos. Cobertura com palhada e preservação das áreas protegidas por lei. A palhada, ela protege bastante o solo, porque imagine um canteiro. Você colocou a mudinha de alface lá e a terra está nua. Toda a água que você colocar ali, ela vai evaporar, ela vai sair daquele ambiente ali de uma forma mais fácil se a terra estiver totalmente nua, só com a mudinha. Mas quando você coloca uma palhada, você transforma. Vocês podem observar que todo pé de planta, onde você coloca resto de capim, resto de cultura ali, resto de poda, você molha, você tirar, vai estar bastante úmido ali por alguns dias. Se não tivesse aquela palhada, já ia secar. Que as pessoas têm o hábito de fazer o coroamento em volta de um pé de manga, de laranja ou qualquer coisa, mas não coloca palhada. O interessante é fazer aquele coroamento e colocar bastante palhada para conservar a umidade. E a proteção das áreas protegidas por lei. Isso aí a gente não vai entrar no mérito agora não, mas a gente sabe que não pode estar plantando em beira de rio, em encostas, né? A gente tem que preservar o máximo, pelo menos 20% da propriedade com mata nativa. Aí vem a questão da máquina, né? Como a gente também já teve a oportunidade de discutir em sala de aula, a gente não tem que tirar o trator, a gente não tem que tirar o trator totalmente da propriedade orgânico-agroecológica. Ele serve para o transporte de mercadoria, ele serve também para fazer pulverizações, né, em umas áreas maiores, ele serve também para a gente estar fazendo roçagem, né, que através do trator fica muito mais fácil manejar áreas maiores. Então, a gente não tem que ser 100% contrário ao uso de máquinas nas produções orgânicas agroecológicas, não. Eu acho que toda tecnologia, se ela, eu sempre opto pelo meio termo, né? Sabendo usar, tudo pode ser. Aí vem a questão da diversificação de plantas na horta, que é onde a gente vê um dos pilares, né? Uma das bases. E aí, por que diversificar?
Essa diversificação, o plantio de várias hortaliças na mesma horta e no mesmo canteiro, para criar um ambiente variado, favorecendo a vida de insetos bons e dificultando a vida de insetos ruins. Quando ele fala de insetos ruins, bons, ele está falando dos predadores naturais. Todo inseto, ele é predador de algum inseto, e ele é presa de algum inseto. Então, ao mesmo tempo que ele se alimenta de um inseto, de uma larva, de um ovo, de alguma coisa, ele também vai servir de alimento para alguém na natureza, né? Eu acredito que vocês já viram em biologia as cadeias as cadeias de relações entre os animais. Cadeia alimentar. Isso, cadeia alimentar. Muito obrigado, Lindinéia. E a maioria dos insetos que é tido como pragas, eles têm vários predadores naturais. Como acho que eu já falei, né? Joaninha, tem algumas vespas. E é importante que a gente facilite a vida e a reprodução dessas espécies para que elas consigam naturalmente combater aqueles insetos que vão prejudicar a tua produção. A variação de planta também permite um melhor aproveitamento do nutriente do solo. Como tem essa figurazinha aqui aí atrás, se a gente plantar alface, por exemplo, vou fazer um canteiro só de alface. Vou esperar 45 dias para eu tirar esses alfaces. Coloquei lá, beleza. Mas durante 45 dias eu posso produzir um coentro. O coentro, ele não vai competir com a alface em relação à luz, em relação à água, em relação a nutrientes, porque eles têm exigências diferentes. Então, com 45 dias, ao invés de eu colher só alface, eu posso também estar colhendo cebolinha, coentro, também isso. Recomenda-se o plantio em faixas de plantas de tamanho médio, como o girassol, o milho, a cana, por conta que essas plantas elas oferecem uma proteção, como eu falei, da questão do quebra-vento, e também favorece a diversificação daquele local de produção, que vai harmonizar, né? Que está falando aí, vai harmonizar ainda mais o ambiente. Olha, uma foto que eu peguei aqui eu tirei essa foto em alguma propriedade que eu fiz visita e eu não me recordo aonde, mas foi eu que fiz essa foto e eu trago para vocês assim, é um quintal agroecológico, de alguma propriedade que eu visitei. Olha a diversificação, a gente observa aí alface, a gente observa coentro, tem lá no fundo, a gente tem, deixa eu ver, eu acho que são cenouras, a gente observa que existe uma diversificação, porém está cada um no seu quadrado. E o interessante, diante do que a gente está estudando, é que essas plantas elas pudessem ser misturadas, por conta que dificultaria muito mais a vida dos insetos ruins, as doenças e tal. Coentro mesmo, ele deve ser plantado sempre na borda dos canteiros, porque ele é um agente que repele a formiga. Esse alface aí, além dele estar totalmente exposto a raios solares, ele está exposto ao ataque de formiga, que é um dos principais predadores nas hortas. Se eu tivesse plantado nas bordas o coentro, dificultaria o acesso das formigas nele. É essa a lógica. Essa outra foto que eu estou mostrando aí era aqui em casa. Hoje já a realidade está totalmente diferente. A gente já não tem mais essa diversidade. Quando a gente está falando de diversidade, a gente não se restringe somente ao produtor rural. Em casa a gente pode fazer uma horta. Esse quintal aqui, ele tem, eu acho que uns 2 metros. Deixa eu pegar a canetinha aqui. A canetinha aqui, ó. Vocês conseguem ver a linha vermelha aí, não conseguem? Lindinéia? Oi, conseguimos. Consegue, né? Então, ó, ele tem uns 2 metros de largura por uns 6 metros de comprimento. Eu tinha muita coisa. Ó, eu tinha aqui palma, eu tinha milho, eu tinha alguns capins aqui de chá, eu tinha boldo. Deixa eu passar para a próxima foto. Eu tinha cachorro, tinha 2 cachorras aqui, ó. Uma gata, Professor, tinha tudo. Deixa eu professor, passar aqui.
Olha, o mesmo quintal, de um ângulo diferente, tá entendendo? Ó, eu tinha rabanete, isso aqui é rabanete. Eu colhia tomatinho cereja tranquilo, hortelã graúdo, eu tinha um hortelã miúdo, eu tinha cebolinha. Então, é uma outra visão. Quando a gente fala de diversificação, eu tinha bastante coisa aqui e raramente aparecia uma cochonilha. Volta e meia eu fazia a pulverização, né, com alguma calda, aquela calda de detergente com óleo, eu fazia aqui em casa. Vamos lá. Aí agora, outros pilares, né, um outro base dessa produção orgânica é como lidar com os insetos e manchas. Como a gente já colocou, né, o certo é prevenir com o uso de plantas repelentes. Aí ele dá o exemplo, cravo de defunto, lógina, capim cidreira. Ah, eu vou plantar capim defunto na minha horta, para quê? Né? Justamente para isso, para poder você estar colocando uma planta que vai repelir os insetos que possam... O que foi que apareceu aqui, Hamilton? Ah, já está. É porque é 40 minutos. É 40 minutos. Pronto, é porque apareceu uma imagem aqui dizendo que é 40 minutos, mas a gente já tá quase terminando. Então, a gente vai produzir, a gente vai sempre estar colocando essas plantas para fazer esse manejo e essa repelência. Fazer o manejo do mato, né? Sempre estar capinando as plantas que estão ali companheira para que elas não briguem, não disputem nutriente, água e tal. Fazer o rodízio de plantas, né? É importante que nos canteiros e nas áreas de plantio a gente sempre esteja mudando o tipo de planta que vai plantar naquele local. Se um ano você plantou alface, você planta... Se num ciclo você plantou alface, no outro você já bota uma cenoura, uma beterraba, volta para uma cebolinha, aí você coloca já um girassol. É importante a gente estar fazendo esse tipo de manejo. Aplicar caudas preventivas, que no caso aí ele traz a bordaleza e o biofertilizante, né, que além de fertilizar, ela também faz esse trabalho de combate a insetos e doenças. Como lidar com as manchas? Mas se ainda houver ataque, deve-se usar apenas produtos naturais, como as caldas, o fumo, calda de sabão, esse cinamomo. É um pozinho que a gente faz com algumas plantas. Ao fazer a catação manual também, né? Às vezes você tem em casa 2, 3 baldes com tomate e aí você vê que está sendo atacado por algumas lagartas. 10, 15 lagartas é fácil, você chega lá e pega a lagarta, né? Faz a catação e aí mata ela e acabou a história. Não, é simples, não precisa você se preocupar, vai matar, né? Tem gente que tem acaba tendo nojo, né? Medo de lagarta, mas manda alguém catar lá e dá fim nelas e acabou a história. Pronto, chegou nos 37, nos 31 minutos. Do que a gente chegou aqui na metade da aula, né? Eu queria ver com vocês se vocês teriam alguma pergunta, alguma coisa, e a gente deixa registrado. Lindiné, quer fazer alguma colocação? Vou abrir o Eu microfone. queria saber sobre aquele espaço ali que estava com o alface. Era para colocar o coentro em volta dele mesmo, na mesma leira? Isso. O interessante é que você fizesse, eu vou fazer aqui um desenho mais ou menos. A caneta aqui, ó. Vamos fazer um desenho aqui. Você consegue ver esse desenho maravilhoso que eu estou fazendo, né? Uhum, lindo. Aí você vai plantar o coentro aqui, ó, em volta. Ou você faz assim em volta, ou você planta ele em faixas. Tá entendendo? Ou você planta ele em faixa. O interessante é que você distribua de uma forma harmoniosa, para que ele... Porque tem insetos que vão vir pelo solo, mas também tem insetos que vão vir pelo ar, né? E aí, se esses coentros aqui do meio não estiver exalando algum tipo de feromônio, algum tipo de substância química, o inseto ele pode, né, vir pelo ar. No caso das bordas, é mais interessante quando você pensa em formigas. E nesse outro esqueminha assim, em faixas, é quando você pensa em insetos alados, como é o caso do pulgão, né? Que ele, apesar de não ter asa, a maioria deles não tem asa, mas quando eles fazem a migração da colônia, quem faz a migração são os insetos alados, então eles vêm pelo ar, né? Via aérea. Respondeu? Consegui responder sua pergunta? Sim, sim.
Mais alguma observação? Por mim, não. Tá tudo ok. Pronto, então vamos continuar até chegar no próximo dos 40 minutos. Uma coisa que a listrinha fica. Uma coisa que a gente Paga isso. coloca é a questão das sementeiras, né? A gente precisa, toda horta tem que ter a sementeira, tem que ter as mudas. Alguns tipos de hortaliças são multiplicadas por muda, feitas em pequenos canteiros, que é no caso as sementeiras, ou recipientes do tipo bandeja de isopor, ou copinhos de plástico ou jornal. Isso aí a gente vai aprender a fazer na prática, o copinho de jornal. O plástico pode ser copinho descartável reutilizado, né? E a gente precisa do substrato para preencher esses copinhos, esse isopor, essas coisas. E esse substrato geralmente é terra preta, aquela terra da mata, né? Terra de quixabeira, terra do pé de juazeiro, essa terra que a gente encontra aí nas árvores nativas. Ou esterco e areia. Se você tiver os três, é interessante, que aí você faz uma proporção 1 para 3 para 1, que seria por exemplo, vou fazer 3 quilos de substrato. 3 quilos de... Não, vou fazer um substrato para poder fazer o plantio de alguma hortaliça. Então, eu vou colocar 1 quilo ou 1 litro de terra preta, 3 quilos ou 3 litros de esterco e 1 litro ou 1 quilo de terra preta, ou de areia. Entendeu a formação do substrato, Lindiné? Lindiné, Josane, não sei se a Josane está ouvindo aí o tufão. Fala alguma coisa aí, Josane. Entendi. Eu tô assistindo, só que você me silenciou, né? Não, mulher, é por conta do cachorro que ficava aparecendo aqui na gravação. Não é ressentimento. Ah, tá. É porque eu estou gravando a aula para jogar lá depois para quem. Porque o correto é a gente estar assistindo aqui, porque você tem a oportunidade de tirar dúvida, fazer algum comentário também. Josane que está caladinha. Tá com raiva, Josane? Não, focada. Ou Josane não, Kailane. Diga Ah. alguma coisa, Kailane. Olha, eu abro o microfone. Oi. Pronto. Tá assistindo aí ou tá no tufão? Os dois. Pronto. Eita. Vou mostrar agora umas fotos para a gente terminar. Porque aí eu vou terminar com 40 minutos. A gente já tem 35, se eu não me engano. Deixa eu ver quantos minutos. A gente tem 35. Aí, as mudinhas também devem ser pulverizadas com caldas naturais, porque tem algumas pragas que preferem as hortaliças na sua fase inicial. Então, é importante que a gente também faça essa pulverização. Até porque a gente pegou terra, a gente pegou esterco, a gente pegou terra de outro ambiente, e se a gente não estiver pulverizando, a gente corre o risco de levar esses agentes para dentro da nossa horta. O que eu quero colocar aí, ó, que eu ainda continuo aqui no meu ex-quintal. Eu tinha pimentão aqui do lado esquerdo, deixa eu colocar aqui a pontinho de laser. Ó, eu tinha aqui, tá vendo? Tinha pimentão. E aqui embaixo, eu fazia as mudinhas. Ó, eu aproveitei, teve um aniversário aqui de Alex, do meu companheiro, e aí os copinhos eu aproveitei, depois lavei e fiz como um recipiente para fazer as mudinhas. E também usei ovo. Ó, casca de ovo. Vocês já viram assim as mudinhas? Eu já mostrei para vocês essa mudinha, eu não lembro. Eu já vi na internet. Bonito. Pois é, eu fazia na casquinha do ovo. Quer dizer, eu faço também, até tem vários ali para eu fazer e eu não fiz ainda. Vamos dando continuidade. Mas a planta não cresce aí não, né? Depois você coloca no Não, vasinho. aqui é só uma muda. Por que é interessante fazer na casca do ovo? Porque depois você só dá um estalo, dá uma batidinha, você estala ela todinha e já coloca no solo. Quando você faz na bandeja de isopor, você tem que puxar. E muitas vezes prejudica a raiz da planta. Quando você faz num copinho também de plástico, você vai ter que rasgar. E daí, o ovo, eu acho que a casquinha do ovo tem uma vantagem, porque todo mundo, né, hoje consome ovo. O ovo é um alimento universalizado. E por que eu acho interessante da casquinha do ovo? Além dessa proteção da raiz, ela vai servir como adubo, fonte principalmente de cálcio.
para a Ah, planta. sim, eu tô ajuntando ovo aqui, as cascas É, para fazer adubo. Dá isso, pra gente usar, né? dá sim, dá com certeza. Aí você deixa secar bem, você deixa ela secar bem, porque às vezes fica um pouquinho de clara, né, no Sim, ovo. Aí você dá uma lavadinha e bota no sol. Quando tiver bastante seco, quando você vê que não tem umidade nenhuma, você bate no liquidificador, já vai fazendo a farinha. Essa farinha a gente incorpora tranquilamente na horta e ela é uma grande fonte de cálcio, porque apesar de cálcio não ser um nutriente que é tão exigido pelas plantas, ele regula algumas atividades metabólicas da planta. Eles são cofatores, são catalisadores por exemplo, o cálcio é um fator muito importante para a fotossíntese. Tá entendendo? Se não tiver, se a planta tiver com deficiência de cálcio, ela não consegue fazer de forma eficiente a fotossíntese. Vamos sim. lá. 38. Esse tema agora do dia a dia da horta, a gente deixa para uma próxima aula e a gente encerra aqui. Tá bom? Vocês querem fazer algum comentário, alguma coisa? É tranquilo, eu gostaria que vocês, uma por vez, vou começar por Josane, se é tranquilo, O meu cachorro tá latindo. Aí, ó. mas é tranquilo acompanhar a aula assim, a gente está fazendo, como é que é a internet de vocês aí, tá de boa? Fala aí, Josane, por favor. Eu achei tranquilo, parece que a pessoa tá na sala de aula. Aí, ó, o interessante é que vocês fiquem com o caderno, aí ao longo que a gente for falando, porque é importante passar o conteúdo e vocês vão anotando as perguntas e no final a gente faz uma rodada de perguntas, tá entendendo? E é tranquilo. Para você, Kailane, Oi. você acha tranquilo acompanhar a aula assim? Se sente só? Sim, É tranquilo. sim, é muito bom. Enquanto você assiste a aula, dá pra você fazer várias coisas ao mesmo Por tempo. exemplo, quando eu estou falando aqui, você poderia muito bem estar lavando uma louça, você poderia muito bem estar fazendo uma unha, fazendo uma comida, e eu falando. Agora, quando eu falasse assim, veja essa figura, aí você dá uma observadinha, né? Eu acho bem Isso. tranquilo também. E você, Lindiné? Obrigado, viu, Carlane? E você, Lindiné? Gostei, professor. Foi É bom. tranquilo? Você acha que dá para a gente. Porque depois que a gente voltar às atividades, eu acredito que esse tipo de aula vai ser complementar às aulas presenciais, para a gente não ter prejuízo de conteúdo, principalmente, tá entendendo? E essa Sim, ferramenta perfeito. Zoom é uma sala que propõe de graça, até 100 pessoas. Então, nossas turmas, ninguém é mais que 30, tá entendendo? Nenhuma turma é mais que 30. Aí esse esqueminha eu acho bem tranquilo. Eu estou fazendo um curso, hoje é minha primeira aula desse jeito, eu nunca tinha dado uma aula, né, por esse aplicativo, mas eu acho bem tranquilo de estar fazendo. Então, vou encerrar por aqui, agradeço a participação de vocês. Eu não sei se eu vou conseguir, eu gravei a aula, está gravando, né? Eu não sei se eu vou conseguir disponibilizar. Eu acho que eu vou ter que abrir um canal no YouTube para poder jogar lá no YouTube e passar o link. Mas, de qualquer forma, agradeço a participação de vocês, viu? Aí, se vocês quiserem, podem retirar da sala. Aí, depois a gente continua a aula com os demais conteúdos, viu? Beijos, tchau. Beijo, tchau. Deixa eu. Poxa, a Mireia tava aí, era a Raquel. Mira. Eu nem tinha visto a Mireia. Eu não tava te vendo, Mireia. Ai, que fofa. A Raquel também não tava te vendo. Desculpa. Fim da reunião. Nasceu.